verbs são importantes e nós vimos que eles podem gerar sentidos diferenciados. Existem modal verbs que podem dar uma ideia de obrigação, outros de necessidade, alguns podem ser conselho, outros podem ser habilidade, permissão. Nós precisamos saber interpretar modal verbs para poder entender melhor o sentido de um item de interpretação na prova. Eu sou o professor Gulf de inglês e está começando mais um Cai no Vestibular. Pessoal, o que vocês precisam entender é que modal verbs, eles são extremamente importantes, não como uma questão de gramática, lembrando que muitos vestibulares nem cobram gramática, mas como interpretação. Um único modal verb pode dar um sentido diferenciado. Existem questões que pedem para interpretar os modal verbs, como tem questões que usam modal verbs num item de interpretação, e dependendo do sentido que o texto usar, o item pode mudar de sentido, tornando o item falso. Então tomem muito cuidado com isso. Para a gente dar continuidade que nós vimos, vamos ver aqui mais alguns modal verbs para você entender melhor como funciona a construção desses verbinhos. Acompanhe comigo. O que nós estamos vendo aqui agora, galera, é uma sequência muito comum de se encontrar. Se eu quero expressar habilidade, eu vou utilizar o can e o could. Qual é a diferença? Can eu expresso habilidade no presente e could no passado? Vão te perguntar isso? Não. Eu quero que vocês apenas entendam. Mas olha que interessante. O can que aparece em habilidade também vai aparecer em request, permission e possibility. Olha, a mesma palavra em português é a mesma palavra em inglês com 4 sentidos. Olha isso que legal. Pensa comigo, em português, pode tem 4 sentidos, não tem? Ó, pode de habilidade, Superman pode voar. Pode de permissão, posso ir ao banheiro? Pode de pedido, você pode abrir a porta? E pode de possibilidade, pode chover hoje. O mesmo pode, 4 sentidos, não é? Em inglês também. O mesmo can pode dar sentido de habilidade, pedido, permissão, possibilidade. Puxa, Gulf, como é que eu vou saber? Interpretando. E que a gente falou que é importante modal verbs não é a gramática, não tem tantas questões em provas de modal verbs como gramática, mas eles são importantes como interpretação. Você vai ler um item, vou dar uma dica para vocês. É bem provável que um can que aparecer na sua frase, num item de interpretação, seja possibilidade ou habilidade, é o mais comum de aparecer. Mas o que você tem que saber é interpretar, seja para um item que vai cobrar um modal verb ou para um item de interpretação. E aí, existem detalhes muito importantes que nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha. Acompanhe comigo aqui, olha só. Se eu quero expressar habilidade, então, nós vimos que usamos o can ou could. Assim como be able to. Essa expressão be able to é uma expressão que, ao pé da letra, quer dizer estar apto, ser capaz de fazer algo. Ué, Superman pode voar, Superman é capaz de voar. Superman can fly, Superman is able to fly. Mesma ideia. Não muda. Agora, olha que interessante. Can ou could, que de habilidade, também vai dar uma ideia de request, requisitar, né, de pedido. Quando você pede para alguém, você pode abrir a janela? Can you open the window? Ou could you open the window? Então, você está requisitando alguém a fazer algo. Would you mind, ao pé da letra, seria, né, você se importaria. Você se importaria de abrir a janela? Would you mind? Eu vou utilizar nesse caso aí. Ah, Gulf, eu preciso decorar isso? Você precisa entender. Estou só explicando para vocês o que é importante. Esses 4 modal verbs, can, could, may, might, eles dão ideia de pode. Mas pode em português tem 4 sentidos, então toma cuidado. Se eu quero expressar uma permissão, o famoso posso ir ao banheiro, can I go to the restroom? Ou may I go to the restroom? Gulf, tem diferença? Galera, dica para vocês. Na teoria, sim. Tá? Can é mais informal, may é mais formal. Na prática, não, isso não vai ser cobrado de vocês, não. Ah, você está na sala de aula e falou may, o professor não vai entender? Vai. Você está numa reunião, você tem que utilizar o may? Não, você pode dizer o can. É só questão de mais apropriado, menos apropriado. Isso não é coisa que os vestibulares entram, não. São detalhezinhos muito minúsculos da língua. O importante é o sentido global. Entenda o sentido geral e não esses detalhes minuciosos. Os vestibulares não querem saber se você domina a gramática da língua inglesa. Quer saber se você sabe interpretar em língua inglesa. Continuando, o mais importante. Possibilidade, galera. Can, could, may e might. Os 4 dão ideia de possibilidade.
Na prática, galera, é a mesma coisa. Não vamos complicar a nossa vida, tá? Can, could, may, might, os 4 são usados em itens de interpretação para expressar possibilidade. Aí vai dar uma dica para vocês. Muito cuidado quando um texto fala pode, em presente de possibilidade, e o item não fala esse pode. Porque se o texto fala assim, pode chover amanhã, e o item fala irá chover amanhã, são duas coisas diferentes. Quando o texto fala pode, o texto indicou existe a possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Sempre quando você usa o pode, está implicando obrigatoriamente que há uma possibilidade, mas não é a certeza. Então você já está implicando duas verdades. Mas quando eu falo vai chover amanhã, eu estou afirmando. Então já estou falando apenas de uma verdade. Minha dica para vocês, prestem bem atenção quando um texto faz uma afirmação usando um modal verb desses aí. Qualquer modal verb você sempre vai circular. Você encontrou ali, fez uma pergunta, seja no item ou no texto, circula esse modal verb, porque esse modal verb pode estar dando um sentido diferenciado do texto. E perceba, porque geralmente se o texto ou o item omitir um deles, você está tirando o sentido principal. Não fica gramaticalmente errado, mas dá uma outra ideia. Se eu falar aquele é o novo professor, estou te afirmando. Aquele pode ser o novo professor, estou dizendo eu não sei. Existe a possibilidade dele ser o novo professor. Perceberam a diferença? Saibam interpretar. Alguns casos que eu tenho que ficar atento quando falo de modal verbs. Acompanhe comigo. Galera, diferença de can't, mustn't e don't have to. Vamos lembrar um detalhe que a gente aprendeu que must e have to na afirmativa são sinônimos, né? Mas olha que interessante. Quando eu jogo para negativa, eles não são sinônimos. Can't e mustn't são sinônimos de proibição. Você não pode estacionar o seu carro aqui. You can't park your car here. Ou you mustn't park your car here. Os dois estão dando ideia de proibição. Mas no caso do don't have to, que é a negativa, eu estou colocando no sentido de você não tem que fazer isso. Não é necessário. Perceberam a diferença? Tomem cuidado que isso aqui pode fazer a diferença. Agora, galera, um detalhezinho importante. Quando fala-se de can, se eu quero falar can, lembra que eu falei que can tem 4 sentidos? Então, uma dica para vocês. Saibam interpretar. Interpretação é a chave da maioria das provas de inglês. Não fica atento a regras, classificação sintática. Contexto. O contexto é o mais importante. E eles podem perguntar, can na linha tal, ou na frase tal, ele dá o exemplo, sempre contextualizado, expressa habilidade, pedido, permissão, possibilidade. Você está vendo que tem 4 sentidos. Vamos ver? Bom, o primeiro, can, ele está dando uma ideia de que ele pode voar, nós não podemos voar. Então, a habilidade, ele tem a habilidade de voar. Segundo, Jane pode usar o carro da mãe dela. Ela tem permissão de usar o carro da mãe dela. Na terceira frase, você pode me emprestar o seu lápis? Percebam que a pessoa está requisitando. Olha que ela não está pedindo permissão para usar. Ela está falando, você pode me emprestar, não é posso usar. Se eu falar posso usar, permissão. Você pode me emprestar, é pedido. Agora, na terceira, Charles pode chegar a qualquer momento. Charles can arrive at any moment, quer dizer, ele pode chegar em qualquer momento. Beleza, isso aqui é possibilidade. Perceberam que há uma pequena diferença? Saiba interpretar. Mas o auge da nossa aula entra neste próximo slide. Dá uma olhadinha comigo, olha só. Galera, se eu quero expressar uma possibilidade, eu uso can, could, may ou mais. Lembra que nós podemos usar qualquer um deles? Bom, na prática é a mesma coisa. Só para vocês entenderem, vamos assim, na teoria, o might, ele seria 25% de chance, só ideia, tá, gente? Isso não é um cálculo, mas para vocês entenderem. Então, vamos lá, tem muito trânsito, né? Pode ser por causa da hora do rush. Pode ser o can, o may, o could, até mesmo o might. Só que o might, gente, aí vou dar uma dica para vocês. O might normalmente é aquela probabilidade, pode até ser, mas não é uma coisa provável. É menos provável, mas ainda é possibilidade. Cuidado agora com a diferença de possibilidade para probabilidade. São duas coisas diferentes. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é não. Quer ver? Acompanha comigo, olha só. Gente, possibilidade versus probabilidade. Vamos pegar essa frase, por exemplo. I don't know much about English. Eu não sei muito sobre inglês. English exams may be hard for me. Provas de inglês podem ser difíceis para mim. Agora a pessoa fala assim, you're an English teacher. English exams must be easy for you. Percebam que na primeira frase é uma possibilidade. Eu não sei muito de inglês. Uma prova de inglês pode ser difícil para mim, como pode não ser. Depende da prova, pode ser fácil. Eu não sei muito, mas depende da prova, pode ser difícil.
como pode ser fácil. Mas a pessoa fala assim, você é um professor de inglês, provas de inglês devem ser fácil. Gente, cuidado, probabilidade é algo bem provável, quase certo de ser verdadeiro, mas não que necessariamente seja. Tomem cuidado com essa diferença. Possibilidade, gente, 0,1% de chance até 99%, possibilidade. Agora, probabilidade é algo tendencioso, junta fatos e evidências para chegar a uma conclusão. A minha dica para vocês é, cuidado com isso, tá? Se ele perguntar assim, a palavra tal, a frase tal expressa probabilidade ou possibilidade. Lembre-se, é provável, é possível, mas não é provável. Uma pessoa sem estudar, é provável que ela passe no vestibular? Não, mas é possível. Não é provável, mas é possível. Provável é tendencioso. Quem está estudando, quem está se dedicando, quem está indo bem nos simulados, esta pessoa é bem provável de que ela vai bem no vestibular e vai conseguir a aprovação. Beleza? É isso aí, galera. Eu sou o professor Bulf de inglês e está chegando no final mais um Cai no Vestibular. Até a próxima.